Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar os nossos estudos da obra de Pão Nosso, falando dos aspectos emocionais conforme alguns textos que a gente tem avaliado de Emmanuel, sempre baseado numa colocação de Jesus, que ele vai comentando e a gente vai dissecando aqui a partir do momento que a gente vai entendendo o que ele quer dizer para nós. Claro que de forma alguma a gente vai esgotar o tema. Eu trago algumas ideias, vocês que estão escutando vão tendo outras ideias, a soma disso vai mexer com o nosso estado íntimo. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 136, conflito. Veja bem, como que o Emmanuel aborda para nós. Primeira passagem de Jesus. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo quem disse em Romanos, no capítulo 7, no versículo 21. Aí Emmanuel comenta assim: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então vamos ver. O título conflito. Olha, o próprio título já sugere que nós temos situações a desenvolver, movimentos a melhorar, transformações a realizar, porque é conflito. Tanto que Emmanuel vai fazer uma pequena colocação sobre o conflito em dois momentos. Um é o da acomodação. O outro é aquele momento que você se disponibiliza a lutar. Quando você está acomodado, não tem conflito. Nós vamos ver essa colocação dele aqui. Quando você se disponibiliza a lutar, disponibiliza a mudar, tenta trazer o que está na sua mente para a ação, começam as relações do conflito. E aqui nós estamos abordando um conflito. O conflito seu consigo. Porque existem os conflitos sociais, existem os conflitos familiares, existem os conflitos espirituais, mas nós estamos falando dos conflitos emocionais, aqueles conflitos internos, que são desencadeados pelas suas emoções. Aí olha como que Emmanuel vai dissecar a passagem de Paulo. Veja a passagem. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Veja, até pela passagem a gente pode avaliar por quê. Paulo diz quando quero fazer o bem.
A palavra quando já sugere que estamos com dificuldades, já temos conflito. A palavra quando. Ah, mas por que sugere isso? Porque se nós nos interessássemos pelo bem o tempo todo, não teria quando quero. A gente faz o bem com hora determinada. A gente faz o bem dependendo da companhia. A gente faz o bem dependendo do local que a gente vai visitar. A gente faz o bem se não tiver nada para fazer em casa. Se não tiver um filme, uma série, um convite para um aniversário, um clube. Aí a gente, já que eu estou à toa mesmo, eu vou lá. Então a gente escolhe momentos para fazer o bem. Nós não estamos completamente disponíveis para o bem. Ainda não estamos. Por isso é que Paulo diz, quando quero fazer o bem. Porque comparando com Jesus, ele não tinha quando. Ele sempre solicitado, ele atendeu. Nós, sempre que somos solicitados, a gente para e pensa, será que eu vou? Será que eu devo? Mas fulano vai estar lá? Ah, mas e se tiver aquela conversa que eu não concordo? Então a gente vai arranjando pequenos motivos. Olha o nosso conflito aí. É o próprio título do texto. Então o texto já sugere uma autoavaliação muito precisa. Qual é o nosso movimento aqui na Terra? Então, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. A gente tem que simplesmente fazer o bem. Não tem hora para fazer o bem. Não existe com quem, por quem a gente vai fazer o bem. Simplesmente fazer o bem. Ah, mas se for fulano, eu não faço. Então, já tem um engano dentro de mim. Esse engano se chama conflito. E aí, vejam as colocações que o Emmanuel traz. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo, encontram um grande conflito na própria natureza. E é muito curioso quando ele fala a própria natureza. Por quê? Isto não é de agora. Não é de agora. Quando fala a própria natureza, nós estamos falando de reencarnações. Nós estamos falando das várias estações do espírito na vida física. Quantas décadas, quantos séculos, quantos milênios estamos repetindo enganos? Ou seja, se nós estamos repetindo enganos, isso significa que estamos em conflito na própria natureza. Então, vou pegar um exemplo da preguiça. Tem gente que, não, eu tenho preguiça demais, eu não aguento não, porque eu sou preguiçoso demais. E tem gente que ainda enche a boca para falar da preguiça. Só que muitas vezes a preguiça que ele tem hoje é uma preguiça que ele está trazendo há séculos. Hoje, o discernimento, a consciência, é que está fazendo movimentos para ele acordar, para sair daquela preguiça, daquela apatia, daquele desânimo, daquela falta de desejo de lutar. Então vão aparecendo oportunidades, não, hoje eu estou cansado, não, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou desanimado, deixa para depois. Ou seja, nem o conflito eu comecei ainda, porque quando eu quiser fazer, eu começo o conflito, vencendo esse movimento de própria natureza, quando eu quiser fazer, porque a minha natureza ainda é alimentar este mal-estar. Tem um diálogo da espiritualidade no livro Os Exilados da Terra, de uma pessoa que, quando ele desencarna, ele é mostrado, é apresentado para ele não tem mais condições de voltar no plano físico. Quando ele não tem mais condições de voltar no plano físico, ele fala, ele não fez um mal para ninguém, ele não incomodou ninguém. Mas por que ele não vai poder? Aí a espiritualidade coloca para ele assim, veja bem, olha o ponto que você está. Tem mais de 3.000 anos que nós estamos te acompanhando. E você, entre idas e vindas no movimento da Terra, entre idas e vindas, você tem alimentado o tempo todo o sentimento de preguiça, o sentimento de desânimo. Você não ergue, você não se alimenta de boas propostas, você não se alimenta de boas maneiras. Então, enquanto você vai fazendo esse movimento de preguiça, muitas pessoas que estão do seu lado esperam o seu recurso, esperam a sua ajuda, e você não se mobiliza. Aí o Espírito coloca assim, mas eu não fiz mal para ninguém. Fala, é verdade, mas você também não fez o bem.
Nós estamos te acompanhando há séculos. Quando chega aqui, você fala, não, pode me dar mais uma chance. E você vai tendo chance quando chega na Terra. Em meio às comodidades que você conquista pelo trabalho, mas pelo trabalho material, você não faz nenhum esforço com essa conquista no trabalho espiritual. Então, como você não faz, não tem condições do planeta te receber mais. O planeta está entrando num movimento de regeneração. E nós estamos aguardando a sua mudança há séculos e você não faz esse movimento. Enfim, esse livro, eu estou falando dos exilados, os exilados da Terra, mas é uma sequência, tem também No Planeta dos Exilados, e esses diálogos, eu estou narrando esses diálogos, eles vão acontecendo. Aquelas pessoas que não se submeteram ao conflito, porque abraçaram as relações da própria natureza e ficaram alimentando isso há séculos. E quando chega no movimento de mudança, aí a espiritualidade nos coloca para a autoavaliação. A gente vê que na autoavaliação o nosso estado íntimo se apresenta de forma desastrosa. Por quê? Porque não teve movimento. Nós não fizemos um movimento de conflito. Nós ainda temos o movimento do quando quero fazer o bem. Hoje não, eu deixo para depois, daqui a pouco, um dia eu faço, quando eu aposentar, quando eu ficar mais maduro, deixa eu estabilizar no trabalho, depois que eu comprar o meu carro, deixa eu pagar minha casa, e eu vou adiando a proposta de fazer o bem. E aí Emmanuel diz assim, quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. Quando a gente se propõe a fazer mudança, nós temos dificuldades em dar testemunho do cristianismo que a gente conhece. E aí agora eu estou colocando o cristianismo individualizado. Porque cada pessoa concebe o Cristo de uma forma. Cada pessoa concebe Deus de uma forma. Nós não podemos dizer que o mesmo entendimento é para todos. Tem pessoas que têm o Pai como vingativo. Tem pessoas que têm o Pai como misericordioso. Tem pessoas que têm o Pai como ausente, que ele está abandonado. Tem pessoas que têm o Pai como presente, que alimenta o tempo todo a fé. Então, quando Cristo fala, eu e o Pai somos um, eles estão em perfeita sintonia. Cada pessoa concebe estas situações da presença do Cristo na nossa vida, ou da presença de Deus no multiverso, cada pessoa concebe de uma maneira. Então, quando ele coloca, por enormes dificuldades nos testemunhos, quase sempre somos defrontados. Que aí está na hora de nós darmos testemunho de tudo que a gente está lendo, do que a gente está estudando, do que a gente está conhecendo. Não basta ficar com esse conhecimento simplesmente transitando na nossa mente. Olha a fala do Emmanuel. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, o momento da gente colocar essa presença do Cristo, edificar essa presença, apresentar o Cristo para as pessoas, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai. A gente estuda meses, anos, e uma besteira, a gente trai tudo aquilo que a gente está construindo diante da própria consciência, porque quando a gente comete algum engano, a gente sabe que está errado. Hoje, no movimento que nós estamos na Terra, nós podemos parar para avaliar da forma que a gente quiser. Dificilmente, entre nós, estou colocando entre nós espíritas ou de qualquer outra religião, mas que tem alguma noção da presença de Deus na vida da gente, entre nós, dificilmente exista alguém que não sabe o que é certo e o que é errado. O que pode, o que não pode. O que deve, o que não deve. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Então, quando Emmanuel coloca, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, ou seja, olha a continuação do Emmanuel, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Ou seja, o homem velho, ele continua forte dentro da gente.
O homem novo, à medida que nós estamos fazendo isso aqui, sentando, estudando, reavaliando, é o homem novo. Ah, mas quer dizer que ele já nasceu, ele já... Não. Na hora que eu sou chamado a uma tarefa, eu sou chamado a uma proposta, eu sou convidado a uma meditação, a um pensamento positivo direcionado a esta ou aquela situação, e eu não o faço, eu traio aquilo que eu estou aprendendo e eu me revelo como verdadeiramente eu sou. Ou seja, as minhas fraquezas, elas ainda estão fortes dentro de mim. Mas o momento não é de desespero ou de angústia. É favorecermos o conflito. Ou seja, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou lutar. Se eu sou convidado e vem um pensamento negativo, elimino. Eu sei que está errado. Eu sei que está errado porque é aquilo que a gente acabou de dizer. O pouquinho que a gente tem estudado, o pouquinho que a gente tem lido, já apresenta para nós o discernimento. E aí o Emmanuel diz assim: a maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Que depois que a gente nega, depois que a gente pisa na bola, né, colocando aí entre aspas, em função desse ditado popular, fulano pisou na bola, aquele time pisou na bola, aquela família pisou na bola, aquele amigo pisou na bola. Depois que a gente pisa na bola, a gente fica assim, será que não foi demais? Eu não deveria ter feito diferente? E aí o Emmanuel coloca, experimenta sensações de vergonha e dor. Porque no fundo a gente conhece, a gente prega. Por que nós não podemos trazer no campo da teoria para a prática? O que nos impede de fazermos esse movimento? E ele continua. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. Gente, como que isso aqui é significativo? A gente está sempre colocando, mas não é por mim não, mas olha, se não fosse essas influenciações que eu recebo, a gente está sempre atribuindo a responsabilidade para alguém ou para desencarnados. Trazendo para o mundo dos encarnados, Sartre, ele diz para nós assim, o inferno são os outros. O que Sartre quer dizer com isso? Olha a reflexão. Sartre está dizendo que a dificuldade não é minha. Se eu chego atrasado em algum lugar, o problema foi que quando eu saí de casa, o meu filho, a minha esposa, o meu cachorro. Quando eu estou no trânsito, porque o sinal toda hora fecha, porque eu peguei um engarrafamento, o inferno são os outros. Se eu discuto com alguém, mas também do jeito que ele falou comigo, eu tive que responder naquele mesmo tom. O inferno são os outros. Se eu altero emocionalmente com alguém, mas também você viu como é que ele se dirigiu a mim? O inferno são os outros. Eu sempre responsabilizo alguém por uma situação interna. Eu não tenho que responsabilizar os outros. Tanto que o irmão José, nas várias obras, mas ele tem situações ricas de crescimento emocional para nós. Todos os espíritos evoluídos têm, mas quando a gente pega o irmão José, são coisas tão simples do dia a dia. O livro de Ânimo Firme, ele faz uma colocação muito rica. Ele fala assim, não é o outro que te irrita, é você que se permite irritar por não concordar com a postura do outro. Então não é o outro que te provoca. Quando você não concordar com a postura do outro, silencia. Tem um ditado popular que diz assim, o que você prefere, ter razão ou ser feliz? Que tem muita gente brigando por ter razão. Que diferença que faz você ter razão numa determinada discussão? Cada pessoa tem o seu jeito de pensar. Até no livro Sinal Verde, que é outro que a gente sempre cita com referências, André Luiz diz para nós assim, se uma pessoa te disser que pau é pedra, é a maneira dela de pensar. Agora, se ela pegar este pau ou esta pedra e partir para agredir alguém, é movimento de você fazer interferência. Agora chegou a hora de intervir. Opa, peraí, não vamos partir para agressão não. Aí você vê que tipo de argumentação você vai fazer com que aquela outra pessoa faça as suas reflexões. Mas se pau for pedra, ou a pessoa disser que pedra é pau, olha,
ele prefere crer assim. Nós vamos pegar um exemplo dentro do nosso movimento. Uma pessoa veio de São Paulo para conversar com o Chico e falou com o Chico assim: Chico, lá em São Paulo a gente respeita demais, Chico. Como que a gente gosta de você? Muito interessante, todo mundo lê as suas obras, Chico. Mas eu vim aqui para te falar, Chico, porque lá no interior, porque ele estava no interior de São Paulo, e ele foi até Uberaba, eu queria te fazer um favor, Chico, você sabe por quê? Muitas obras você tem falado sobre reencarnação, Chico, e eu queria te falar que esse negócio de reencarnação não existe, Chico. Não faz isso, porque isso está queimando o seu filme lá na nossa comunidade. As pessoas gostam do que você coloca, mas o tal da reencarnação, oh, meu filho, quer dizer que reencarnação não existe? Não, Chico, não existe. Para de falar isso e tal. Sabe por quê, Chico? Para preservar a sua idoneidade. Oh, meu filho, que bom que você me falou. A pessoa saiu agradecida por ele ter orientado o Chico que não existe reencarnação. 15 anos depois a pessoa volta e fala: Chico, eu descobri que a reencarnação existe, Chico. Oh, meu irmão, que beleza, me dá um abraço aqui. Pronto, acabou. Ou seja, o Chico não ia provar para ele que a reencarnação existe. Se ele está lendo os livros, existem as colocações, as informações dos espíritos. Hoje nós temos provas científicas, nós já não estamos mais falando só da doutrina dos espíritos, não. Que para nós espíritas basta. Mas a ciência já está provando. Se a ciência está provando a reencarnação, aí vem uma pessoa conversar com o Chico para falar que não existe. Então, olha, me lembrei neste momento do meu avô, que já desencarnou há muitos anos, mas quando eu estava lá na adolescência, e ele falava assim: tem muito tempo, eu já estou vendo que vocês estão avaliando a cor do meu cabelo, isso vai ao mundo há muito tempo. Meu avô olhava à noite para o céu estrelado e falava assim: esse povo fica falando que uma pessoa foi para a lua, ai que bobagem, vê se alguém vai chegar na lua. Você acredita nessas coisas, avô? Ô, vô, olha, do jeito que estão falando, eu acredito. Sabe que eu li umas coisas lá na escola que o professor falou: não, meu filho, você também? Não vou, mas o senhor não acredita? Não, meu filho, isso é bobagem. Vô, olha, eu vou falar com o senhor uma coisa, é mesmo, é bobagem. Pronto. Meu avô estava lá com quase 80 anos, eu não ia provar para ele que alguém foi na lua. Não, para ele estava tudo certo. E que diferença que faz para ele se a pessoa foi para a lua? Não. Nenhuma. Meu avô não tinha preocupação com a cultura, não conseguiu estudar, foi carroceiro, carregando entulho, carregando mudança, carregando guarda-roupa. E nessa função de ser carroceiro, ele criou, junto com a minha avó, 11 filhos. 11 filhos. Eu vou provar para ele que o homem chegou à lua? Não. Então tem situações que é melhor a gente não ter razão. Você tem o seu posicionamento, respeita a sua posição, escuta o outro, e isso é mais que suficiente para não criar contendas. Aí o Emmanuel diz para nós: alguns atribuem às quedas a influenciação de espíritos maléficos. Aí a gente se irrita, a gente entra em atrito, entra em confronto, em agressões. Não, isso é influência. Nós lemos isso no Livro dos Espíritos, não lemos? A pergunta 459, eles colocam o quê? Os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina, ordinários são eles que nos dirigem. Veja bem a nossa falta de discernimento. A gente comete um engano e coloca assim: mas também com essa influência deles é igual diz lá no Livro dos Espíritos, mais do que eu imagino. Gente, veja bem, o Livro dos Espíritos diz assim: influencia na sua vida, mais do que o que você imagina. Ele diz influencia. Os Espíritos não dizem que a espiritualidade, que os Espíritos num todo determinam a sua vida. Existe uma diferença entre determinar e influenciar.
Nós somos influenciados, mas não somos determinados pelos desencarnados. Os nossos mentores não determinam o caminho que a gente vai fazer. Os obsessores não determinam o caminho que a gente vai trilhar. Não determinam, eles influenciam. A gente tem a influência positiva e a influência negativa. Qual que eu vou abraçar? Que é muito fácil eu colocar, não, isso é por causa da influência. Agora, a gente é intuído para o bem ou para o mal, para o certo ou para o errado. Então, qual é o caminho que a gente vai escolher? Aí o Emmanuel diz assim: alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior. A gente procura fora. O inimigo que vai nos incomodar, nos perturbar, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Que o inimigo está aqui. Eu abro sintonia, eu abro porta. E aí eu encontro vínculos. À medida que eu abro essas portas, eu encontro vínculos. Se eu abrir porta para o bem, vínculos. Se eu abrir porta para o mal, vínculos. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no capítulo Comunhão Mental, se não me engano, capítulo 31, Comunhão Mental, o Peralva fala para a gente, é um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. E o Peralva coloca para a gente sobre o pensamento positivo e o pensamento negativo. E ele coloca que o pensamento positivo, ele determina a saúde. E o pensamento negativo traz enfermidades. Então, quando Emmanuel coloca para nós aqui, quando nós deveríamos em nós mesmos buscar a causa indesejável de sintonia com o mal, é movimento de autoavaliação. Aonde que minha mente está ligada? Em que eu estou me envolvendo? Qual setor que eu estou trabalhando? Aonde eu estou errando? Movimento de autoavaliação. E aí Emmanuel continua. É sem dúvida que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos das vibrações adversas. Ainda estamos recebendo as vibrações adversas. Porque veja, o versículo: acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Esse é o versículo que o Emmanuel está trabalhando, mas vamos ver os dois versículos anteriores. Porque se está em Romanos, no capítulo 7, a gente está trabalhando o versículo 21, mas os versículos 19 e 20, eles dizem assim, Paulo diz para nós assim: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. E aí vem esta colocação: acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, repetindo, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Porque o bem que eu quero, isso que eu estou fazendo aqui, estamos discutindo, conversando, refletindo, é o bem que a gente quer. Mas na hora que a gente transpõe os muros da casa espírita e vamos para o nosso lar, vamos para a rua, para o nosso local de trabalho, a gente começa com situações negativas, é a sintonia com o mal. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, este eu faço. Eu não quero, mas eu faço. Se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço. É o pecado que habita. O que significa isso? Significa que eu estou envolvido com situações negativas há séculos. Por isso que a Joana de Ângeles, na coleção psicológica, ela vai fazendo referência várias vezes sobre os nossos condicionamentos. Não basta eu ler uma página para mudar de postura. Eu tenho que entender o conflito dentro de mim. Não basta eu ler uma mensagem, escutar uma palavra, mas se eu dou valor à escuta desta palavra que chegou para mim,
Se eu abro uma página e dou valor àquelas orientações, se eu leio uma mensagem e luto para colocar em prática, eu começo a criar um conflito, porque este homem velho, há séculos, que é o mal que eu não quero, este eu faço, este homem velho, há séculos habitando dentro de mim, ele começa a entrar em conflito. Por quê? Porque ele tem que ser extirpado. Ele tem que ser extirpado. Então o homem velho, ele começa o quê? Agonizar. Ele começa a agonizar. Por quê? Porque eu preciso colocar o bem em prática. Ora, aí o que Paulo coloca? Se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim, então eu tenho que fazer movimentos de mudança. Refletir, refletir, refletir e agir. E aí, Emmanuel diz assim: enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamada a análise pura. Porque tem hora que a gente fala assim, isso tudo é bobagem, eu até não preciso muito disso não, porque eu já sou uma pessoa boa. Quando a pessoa entra nesse movimento de acomodação, ele coloca assim, gelo da indiferença ou inquietação da teimosia. Indiferença porque acha que nada disso vai fazer diferença na vida dele. Inquietação da teimosia porque ele acha que do jeito que ele está bom. Gente, não tem ninguém, absolutamente ninguém na Terra que está em condições de dizer que no estado que ele está bom. Tem nada bom. Você vê que teve, nesse movimento de pandemia, teve gente que chegou para mim e falou assim, Emerson, isso para mim assim, não mudou minha vida, não mudou nada, tá tudo do mesmo jeito. Eu falei assim, meu filho, só de você vir conversar comigo de máscara, porque já mudou. A pessoa não está dando conta de avaliar nem o contexto social. E aí, o que eu entendo? Olha a fala de Emmanuel, é o gelo da indiferença. O mundo está em dor, mas a gente precisava de uma pandemia, precisávamos, para avaliar as outras situações. A gente precisava de uma pandemia para o mundo se mobilizar, para nascer em nós movimentos diferentes. Por exemplo, a fome no mundo, ela mata muito mais do que uma pandemia. Por ano, ela mata muito mais do que uma pandemia. Mas o mundo não está mobilizado com a fome como está mobilizado em libertar-se de uma doença. Estão todos mobilizados. Vários laboratórios, vários cientistas, vários países, vários governos estão mobilizados. Mas o gelo da indiferença tem ainda permeado inúmeras relações. E aqueles que são muito indiferentes, a indiferença norteia a vida deles. Eles vão acordar, sabe quando? Quando a dor atingir o estado deles especificamente. Já não estou falando da família, já não estou falando do contexto em torno, eu estou falando do contexto individual. Porque veja, nós temos um ditado popular que diz assim, a palavra convence, o exemplo arrasta. Não temos esse ditado? Mas eu vou acrescentar nesse ditado. A palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. Infelizmente, não tem ninguém se transformando sem dor. Ninguém. Infelizmente, nós ainda estamos fazendo movimentos de sofrimento, de autoagressão, para fazermos mudanças na nossa vida, no nosso estado íntimo. Muitas vezes o gelo da indiferença está norteando a nossa estrada. Não é chamado esta pessoa à análise pura. Ela ainda não é fiel àquilo que ela está lendo e àquilo que ela está estudando. E o nosso movimento hoje é de mudança. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Então, vou pegar um exemplo simples do movimento atual. As pessoas estão discutindo, nesse movimento, o Natal. Nós vamos reunir família, não vamos reunir família. Nós vamos ver as pessoas, a gente vai dar um abraço, não vai dar um abraço. As pessoas estão começando a abraçar situações de agressividade, de indiferença, de dor. Porque, veja,
Tem pessoas que falam assim, não vamos nos reunir no Natal. Por que você não vai reunir? Ah, por causa da pandemia, a gente não vai reunir não. Veja bem, não está reunindo no Natal, mas reúne nos jogos, os campos de futebol, as peladas, está cheio de gente. Reúne nos bares, reúne nas confraternizações no final do expediente no trabalho. Reúne nos parques que estão abertos. Ah não, mas no Natal não, sabe por quê? Por causa da pandemia. Ah não, não vou lá abraçar meu pai, não. Nós estamos tendo problemas graves na área da saúde com os mais velhos, que não estão recebendo as visitas dos mais novos, dos filhos, dos netos, porque está todo mundo em pandemia. Mas esses mesmos que não vão abraçar ou que não vão vivenciar a alegria do sorriso daquele idoso, que não vão vivenciar, não vão ver, são aqueles que estão envolvidos em outras reuniões e nem preocupam com a pandemia. Não existe aí um gelo de indiferença? Eu não estou dizendo que é para a gente desprezar os cuidados sociais, eu não disse isso. Nós vamos manter os cuidados, nós vamos usar água sanitária, nós vamos usar álcool gel, nós vamos higienizar as nossas mãos. Se você usa álcool gel, não precisa... Se você usa água e sabão, não precisa do álcool gel, uma coisa substitui a outra. Nós vamos usar as máscaras, nós vamos fazer os movimentos que os órgãos de saúde nos pedem, em alguns locais nos impõem. Vamos fazer, mas não vamos desligar a criatura do nosso convívio. Por quê? Porque nós estamos adoecendo o outro, ou seja, estamos criando momentos ainda mais graves de dor, graças ao termo que o Emmanuel coloca para nós. É o gelo da indiferença. Baseado no gelo da indiferença e na inquietação da teimosia, nós ainda não estamos preparados para a análise pura. Então teve pessoa que falou para mim assim, mas engraçado, parece que a pandemia me irritou mais. Meu filho, não é porque ela te irritou mais, é porque agora você está fazendo movimentos de autoavaliação, porque muita coisa você teve que parar. E aí quando você parou de fazer isso ou aquilo, você começou a olhar para dentro de si. Então não é que a pandemia está movimentando situações de desprazer e de dor, mas de autoavaliação. A gente muitas vezes está tão envolvido no burburinho das coisas do dia a dia, nas conversas, nos comentários, nas situações políticas, no jornalismo, nas informações despropositadas, nas informações sérias. A gente está com tanta coisa no nosso arcabouço mental que agora deu uma parada para a gente refletir. Aí a gente pensa assim, será que as coisas não estão muito pior? Que parece que está tudo pior, vocês concordam? Parece que está tudo muito pior. E aí o Livro dos Espíritos traz para a gente uma informação muito interessante. Na pergunta 784 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz esta colocação, parece que diante da perversidade do homem, as coisas estão muito graves. Parece que não está tendo progresso moral nenhum. E olha, lá eles tiveram um outro movimento pandêmico na época de Kardec, deste tamanho aqui, comparado com o nosso, deste tamanho. Kardec falou assim, mas não parece que está muito pior? E aí a espiritualidade responde para ele, não, meu filho, está melhorando muito a criatura. Vou te explicar por quê. Nós não avaliamos na individualidade, avaliamos o contexto. No geral, está melhorando muito. Então, se nós começarmos a avaliar individualmente, a gente começa a ter referências negativas, mas no geral a espiritualidade está avaliando o todo, e o todo está trazendo para nós uma série de reflexões. A estimulação da solidariedade, a estimulação da paciência, a estimulação de um convívio fraterno faz com que a gente saia do gelo da indiferença e a inquietação da teimosia para uma reflexão pura. O momento de convivência que o final de ano nos propõe é momento de reflexão. Não é necessariamente aquela farta mesa com aquela comelança, com aqueles excessos. Não, não é isso não. É um momento de reflexão. É o renascimento do Cristo dentro da gente, numa reflexão diária que precisa estar acontecendo através dessa consolidação final do Natal. Ou consolidação inicial para o ano que vai se abrir.
Então, Emmanuel fecha para a gente dizendo assim: contra a aspiração bruxuleante no bem, ou seja, oscilante, contra essa ação oscilante do bem, que ora faz, ora não faz, ora vai, ora não vai, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde séculos transcorridos. Essa insegurança, essa indecisão, essa oscilação de fazer ou não fazer, são os séculos pesados que estão caindo sobre as nossas costas. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência da nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Nós já temos algumas conquistas, a fim de que o projeto alcançado não se perca. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo intitulado Ser Melhor, ele coloca que não é para a gente preocupar em ser puro. Começa a avaliar o tanto que você já melhorou. E a cada dia, nova conquista. Se a gente deixa o peso das sombras sobre as nossas costas, a gente está alimentando os séculos transcorridos que o Emmanuel coloca aqui para nós. O movimento hoje ele é o contrário. Indispensável a serenidade, grande serenidade e resistência da nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca, para que a gente não alimente o desespero, não alimente a dor, não alimente a apatia, não alimente a indisciplina, a preguiça, o desânimo, para que a gente não alimente. Por quê? Porque o movimento é de mudança. Eu não vou desprezar o que eu já aprendi, mas eu tenho uma caminhada nova pela frente. Ser melhor significa, aí olha o que ele coloca para nós, valorize aquilo que você já conquistou. Ser melhor, que a irmã Sidufo coloca para a gente nessa obra, Reforma Íntima Sem Martírio, ser melhor no sentido de valorizar o que já conquistou e não se acomodar diante do conquistado. Valoriza para você ganhar força para continuar lutando, ou seja, serenidade e resistência da nossa parte. Por quê? Porque as mazelas vão vir. Mas por que vão vir? Pelo título do texto, conflito. Conflito. E aí, no último parágrafo, o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então veja bem, todas essas informações entram na nossa mente, mudando a nossa forma de pensar. Passam pelos nossos corações, transformando a nossa forma de sentir. Mas precisa sair pelas nossas mãos em forma de trabalho. Pensamento, sentimento e ação. Façamos o melhor que a gente puder, ainda que abracemos os conflitos do dia a dia, porque o homem novo está surgindo na nossa frente o tempo todo, apresentando movimentos de mudança. E nós temos condições de fazer essas transformações. Aproveitemos esses movimentos que estão se deslumbrando no nosso dia a dia, que estão clareando a nossa caminhada. Ainda que haja alguma dificuldade, alguma dor, algum problema, é sinal de que estamos em luta. Quando não tiver dor nenhuma, dificuldade nenhuma, conflito nenhum, pode ser que a gente tenha abraçado movimentos de acomodação. E o homem velho está estável dentro de nós. Nós precisamos de apagá-lo para que uma nova luz surja. É isso aí. E até breve, se Deus quiser.